Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse chaveirinho de cogumelo muito fácil e muito simples. É uma receita bem rápida, então bora para os materiais necessários. Eu vou utilizar a cor Centeio da marca Pinguim, mas também pode usar qualquer cor bege, a cor Tomate do fio Amigurumi e a cor branca também do fio Amigurumi, mas fique à vontade para utilizar a marca que achar melhor. Também vou utilizar o fio preto de costura mesmo para ficar bem delicado. Eu vou usar a agulha de crochê número 3, mas geralmente as pessoas usam 2,5. Além disso, outros materiais necessários serão agulha, tesoura, marca-ponto e também a fibra siliconada. Iniciando com a cor Centeio, vamos fazer um anel mágico. Nesse anel mágico, vamos colocar 5 pontos baixos. Após esses 5 pontos, nós iremos fechar levemente o anel mágico. Não puxe por completo para que não fique muito apertado de fazer os pontos na peça. Se fizer da forma do vídeo, será um pouco mais fácil. E então, adicione 5 aumentos nessa carreira, que é a carreira 2. Na carreira 3, nós iremos fazer um ponto e um aumento, repetindo por 5 vezes. Então, faremos um ponto, põe o marca-ponto, como está no vídeo, um aumento e faz por toda a volta da peça. Na carreira 4, você tira o marca-ponto, puxa bem de volta a linha e faz 2 pontos e um aumento. Aí, você põe o marca-ponto de volta para você não perder a marcação da peça e repete isso por 5 vezes, ou seja, por toda a volta da peça. Agora, antes de iniciar a próxima carreira, nós vamos fechar esse anel mágico. Tira o marca-ponto para ele não atrapalhar. Passa o fio na agulha de tapeceiro e segue fechando o ponto, como mostra no vídeo, passando a agulha dentro dos gominhos dos primeiros pontos, ou seja, passando nos pontos que eram os 5 primeiros pontos que nós fizemos. Aí você passa a agulha por dentro deles, por dentro, não de todos necessariamente, mas pelo menos dentro de 2 pontos, e fecha um nozinho. Fechando esse nozinho, se você quiser, você pode cortar a maioria desse fio, para que não atrapalhe no desenvolvimento do resto da peça, não fique enroscando, mas o ponto já está fechado, então não vai afrouxar e o acabamento vai ficar mais bonito. Na carreira 5, nós iremos fazer uma volta em pontos baixos, mas puxando apenas a guia de trás de cada ponto. Você vai observar que ficou com um leve detalhezinho na peça, dando um acabamento a mais para o nosso cogumelinho. Agora, nós vamos fazer voltas em pontos baixos
na carreira 6, 7 e 8. Ou seja, vamos fazer pontos baixos por toda a volta, repetindo 3 vezes. Quando eu terminar de fazer esses pontos, eu volto para dar continuidade no vídeo. Terminei os pontos, agora o que nós iremos fazer? Você viu que ela ficou com uma alturinha boa, essa é a altura da nossa peça. Agora, nós vamos finalizar. Vamos pegar a agulha e fazer um ponto baixíssimo, certo? Feito esse ponto baixíssimo, nós vamos soltar uma quantidade de linha, corta uma quantidadezinha para ficar fácil de trabalhar. Vamos puxá-la, como eu mostro no vídeo. Então, vamos pegar a agulha de tapeceiro, certo? Ó, passando o fio na agulha, certinho. Tive um pouco de dificuldade por estar desfiando um pouco, mas foi tranquilo. E vamos fazer o ponto final para fazer um arremate nessa peça, certo? Ó, eu introduzo a agulha de dentro para fora e passo por dentro, puxando a peça, certo? Agora, para dar um acabamento final nela, a gente vira a pecinha para dentro e passa a agulha de tapeceiro dentro de algum pontinho, entendeu? Ó, você tá vendo? Tô passando dentro de um gominho ali. Passado dentro desse gominho, você tem duas opções. Ou você põe esse resto de linha lá dentro para ajudar no enchimento, que é o que eu fiz. Ou se te incomodar, você pode simplesmente cortar esse resto de linha, não tem problema nenhum. Depois de finalizar a peça, nós iremos bordar os olhinhos da mesma. Eu vou utilizar essa linha de costura preta, mas como eu disse, se você quiser utilizar uma agulha de crochê, fique à vontade. Essa é uma opção minha, mas fica a critério de cada um. Então, eu vou passar ela de forma que a linha fique 2 vezes na agulha, daquela forma que apresenta no vídeo. E eu vou introduzir ela na peça, certo? Eu pego a pecinha, passo a agulha em outro ponto para ficar fácil de finalizar depois. E eu passo ela entre um ponto e outro, de cima para baixo, repetindo esse movimento 4 vezes. Após fazer esses 4 pontos de cima para baixo, nós iremos fazer a parte lateral do olho. Nós inserimos a agulha na parte de cima do acabamento do olho e de um ponto para outro, de forma lateral, nós passamos também 4 vezes. Como eu utilizei pouca linha, você pode observar no vídeo que eu já fiz o arremate de um lado do olho. Então, você vê que eu voltei com o resto da linha para o mesmo lugar, exatamente o mesmo lugar que eu inseri ela pela primeira vez. Fiz um nó 3 vezes, pela linha ser muito fina, e passei para dentro, certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, com uma distância de 3 pontos baixos de um olho para o outro.
Para finalizar essa parte do caulezinho dele, eu coloquei um pouco de fibra junto, para que esses fios não fiquem sobrando e atrapalhando na hora de costurar. Se você sentir que a fibra te atrapalha na costura, não a coloque nesse momento. Coloque apenas depois, quando estiver finalizando a costura. Agora, iremos dar início ao chapéu do nosso cogumelo. Então, iremos iniciar fazendo um anel mágico e também iremos fazer 5 pontos nesse anel mágico, igual a pecinha anterior. Após esses 5 pontos, nós iremos fechar levemente o anel mágico. Não puxe por completo para que não fique muito apertado de fazer os pontos na peça. E iremos fazer 5 aumentos, ou seja, um aumento para cada ponto que nós fizemos. Agora, na carreira 3, nós iremos fazer um ponto e um aumento. Coloque o marca-ponto para não se perder e repita isso por 5 vezes, ou seja, por toda a volta. Antes de dar início à carreira 4, nós iremos tirar o nosso marca-ponto e vamos fechar o nosso anel mágico e arrematar ele. Então, você pressiona ele com a peça com 2 dedos, certo? E puxa bem o fio que era do anel mágico, certo? Ajeita a pecinha, pega a agulha de tapeceiro e você passa a linha na agulha, ou como eu fiz, eu também passei a agulha no gominho primeiro, e depois eu inseri, fica a seu critério. E vai puxando, certo? Passa em um gominho, passa em 2 gominhos. Se quiser passar na volta inteira, pode passar. E finaliza com um nozinho. Feito isso, nós finalmente iremos dar início à carreira 4, fazendo 2 pontos e um aumento. Eu fiz os 2 pontos e o aumento. Aí, eu fecho com o clipezinho ali. E vamos repetir isso por 5 vezes, ou seja, por toda a volta da peça. Finalizando a carreira 4, iremos dar início à carreira 5, que são 3 pontos baixos e um aumento, repetindo por 5 vezes, ou seja, por toda a volta da peça. Após isso, iremos tirar o ponto e faremos 3 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, certo? Então, como você vê no vídeo, eu faço 1 ponto, 2 pontos, 3, e agora eu vou mostrar como eu faço a diminuição. Eu passo a agulha apenas no gominho da frente de uma peça e de um ponto, e do outro ponto eu passo a agulha apenas no gominho de trás e puxo, certo? Fazendo com que essa diminuição não fique tão aparente no acabamento da peça. E isso eu faço por toda a volta. Nós finalizamos todas as carreiras que nós precisávamos fazer.
Então veja como ficou a peça. Ficou um chapeuzinho certinho. Você vai fazer o seguinte: fazer um ponto baixíssimo nessa peça e puxar ela para dar o arremate, sabe? Só que a gente não pode puxar pouca linha, a gente vai ter que puxar bastante linha. Se você ficar em dúvida, puxa bastante mesmo, porque iremos utilizar para duas coisas, que é para fazer a corrente da nossa argolinha do chaveiro, tá? E depois iremos utilizar para costurar. Então, tira uma quantidade considerável mesmo. Após isso, você vai cortar, certo? E passa na agulha de tapeceiro. Passando na agulha de tapeceiro, você vai inserir por dentro, de dentro para fora da peça, essa agulha bem no meio dela, bem no meio de onde foi feito o anel mágico. E puxa toda essa linha. Só que não deixe ela muito esticada para que não prejudique o acabamento do chapeuzinho que a gente acabou de fazer, ó. Tá vendo como mostro no vídeo mesmo. Vamos inserir essa agulha num ponto ao lado do anel mágico, certo? Ó, no ponto do lado. Só que você não vai puxar ela por completo. Preste bem atenção ao vídeo. Você vai puxando com calma. E agora eu paro. Por quê? Porque eu vou pegar a minha agulha de crochê e vou encaixar ela embaixo da onde eu estou puxando a linha, e agora sim eu puxo o restante, para que ela se encaixe perfeitamente na minha agulha de crochê. Nós vamos pegar este ponto que nós acabamos de criar e puxar 25 correntinhas, certo? Da forma que você está vendo como está sendo executado no vídeo. Feito as 25 correntinhas, nós iremos puxar esta linha para finalizar o nosso crochê. Passamos ela na agulha de tapeceiro. Nós iremos inserir no meio do anel mágico novamente, puxando para dentro da peça dessa vez. Ó, aí você ajeita aonde começa a sua correntinha, onde termina a sua correntinha, na verdade. E vamos dar início à nossa costura. Como iremos fazer isso? Encaixe certinho, parte de trás com parte de trás, certo? Para ficar mais harmonioso. E você insere sempre de dentro para fora, tá? Ó, eu inseri a agulha na parte de dentro. O ponto de baixo, a gente vai passar por ele todo mesmo, normal. Só que para passar no ponto de cima, iremos passar a agulha apenas no gominho de trás da peça, para que fique com a mesma linha que a gente fez lá no comecinho, lembra? Lá no caule. Então, vamos fazer assim. Você passa a agulha, ó, na guia de trás do ponto. E na parte de baixo, você passa nele por completo, por fora, tá? Como você pode ver aí, eu me enrosquei um pouco, mas você passa por fora, não fecha nozinho, e assim segue por toda a peça.
Quando já estiver finalizando essa costura, você para um pouquinho, certo? Quando estiver no finalzinho, e coloca mais enchimento nela. Você coloca mais enchimento na parte de baixo e mais enchimento na parte do chapéu também. E vai moldando para que a parte de baixo não fique abaloada, entendeu? Que ela fique retinha. Então você não pode colocar muito enchimento, coloca uma quantidade moderada e vai amassando ali e vendo. E após isso você finaliza a costura, vai finalizando ali, certo? Quando você chegar no último ponto, você insere a agulha na guia de baixo da linha vermelha, tá? E insere ela dentro da peça, puxando a agulha para dentro do chapéu. E nós iremos pegar um ponto desse, qualquer ponto onde você inseriu a agulha, e fazer um nozinho em cima dele, como eu demonstro no vídeo. Só para finalizar, você faz um nozinho e agora você puxa ele para dentro da peça. Eu puxei lá para baixo para ficar bem espalhado a linha mesmo. Não puxa com muita força para não deformar a peça ou acontecer igual aconteceu comigo ali, que voou longe a minha pecinha. E pode cortar esse restante de linha. E essa parte do chaveiro está pronta. Se você quiser fazer com outra cor e deixar apenas assim, ele está pronto. A única coisa que nós iremos fazer a mais agora é fazer os detalhezinhos para ficar mais fácil a finalização depois. Você deixa um restinho ali de linha para não atrapalhar na hora de finalizar, e prende com os dedos para não ficar enroscando na hora que você for passar a agulha. E vamos fazer um xizinho passando de um ponto para outro. Você insere a agulha no canto de um ponto, insere ela de volta no outro canto, daí você puxa ela para cima, como você vê no vídeo, e atravessa ela de volta, dessa forma. E eu vou fazer a mesma coisa em todos os cantinhos da peça, certo? Você passa de um lado ali, ó, você tem que fazer o movimento de um X. Você passa ela na diagonal do ponto, volta com a agulha pro outro lado e passa a diagonal novamente. Isso em todos os cantinhos que você quiser, certo? Para a finalização da peça, você pega a agulha de tapeceiro e volta com a linha no mesmo ponto que você iniciou tudo. E faz um nozinho. Eu costumo fazer de 2 a 3 nós, só por garantia. Você passa as duas linhas na agulha de tapeceiro e passa para o outro lado da peça. Passando, você puxa bem o nó para ele ficar bem preso lá dentro. E finaliza cortando. E pronto, peça finalizada. É uma receita simples de fazer, não é demorada. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, porque esse é o primeiro vídeo e vai ajudar muito. Vai me incentivar a trazer cada vez mais receitas. E é isso. Até breve.